aula. É desse jeito, graças a Deus, estamos aqui na nossa primeira aula da nossa nova matéria Síntese do Antigo Testamento. Repito, esta é a primeira aula da nova matéria Síntese do Antigo Testamento. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2023. Agradecemos o grande esforço que cada um de vocês fizeram. Hoje para nós foi bem difícil chegar aqui, mas graças a Deus estamos aí, né? Que na próxima terça-feira, como já é de conhecimento de todos, não teremos condições de ter aula, porque estaremos dentro de uma semana exatamente no processo de mudança, né? Vamos sair daqui 15 milhas dentro da cidade de Orlando, né? Mas mudança é sempre um negócio bem chatinho, né? Sobretudo para mim, que eu tenho 18.000 livros para me acompanhar. Então, só Jesus na causa para nos dar graça. Mas vamos vencer. Vamos vencer. Contamos com as vossas orações, né? Temos tido alguns transtornos, né? Nesses hoje e nos dias anteriores, mas faz parte, faz parte. Quantos de vocês receberam já as apostilas? Todos receberam em suas casas? Todos, todos, todos. Amém. Que bom que ninguém deixou de receber. Irmão Leandro recebeu? Maravilha. Não, Vasco, eu não chequei o PO Box essa semana ainda não, rapaz. Desculpa aí. Mas quero acreditar que sim, mas aí o irmão vai ter que seguir no PDF, né? Que eu já Sim. postei lá no grupo. Fala, irmão Elton. Já tá certo, tá certo. Tá certo. Então, irmão Leandro, eu sugiro então que o irmão vá lá então, no grupo, que está lá a apostila, que inclusive eu coloquei em PDF já uma semana passada, justamente calculando alguma dificuldade. Creio que vocês também já pegaram a minha mensagem de áudio. Quantos de vocês pegaram a minha mensagem de áudio? Minha mensagem de áudio avisando que devido a essa correria que eu estou sofrendo com a minha mudança, eu infelizmente vou ter que atrasar um pouco a liberação das notas, mas a partir de hoje, há 2 semanas, aos pouquinhos já vou, graças a Deus, liberando, né? Meu compromisso com vocês sempre será de pé. Nunca vou deixar vocês de forma nenhuma na mão, né? Posso atrasar, mas falhar com vocês de jeito maneira. Fale comigo, mas não fale com vocês, não. Meu Deus, isso é compromisso e vou levar até as últimas consequências. Vamos então à nossa apostila, por gentileza. Nossa apostila, síntese do Antigo Testamento. Antes de nós nos introduzirmos nesta matéria, deixa eu fazer algumas perguntinhas de introdução. Primeira pergunta: quantos de vocês já tiveram uma enorme, uma grande dificuldade de estarem lendo algum livro do Antigo Testamento e, de repente, uau, o que é isso aqui? Não estou entendendo nada. Aí você volta, relê e continua. Uau, parei na poeira, não estou entendendo nada. Aí você tenta a terceira, a quarta, passa inúmeras vezes tentando compreender e interpretar um texto do Antigo Testamento. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Muita dificuldade na compreensão do Antigo Testamento. É totalmente normal. Sabe por quê? Pelo fato que o Antigo Testamento, além de ser volumoso, não é? Tem uma diferença de alguns livros em relação ao Novo, 39 livros, em contrapartida de 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem muita narrativa, escute essa, de história, poesia, e, vamos dizer assim, mostra várias culturas entrelaçadas na descrição ou na dissertação ou narrativa dos livros. O Antigo Testamento possui um conjunto de livros históricos, de livros poéticos, de livros proféticos. Vamos lá. Segunda pergunta:
Quantos livros proféticos não, poéticos, desculpe, poéticos, vocês imaginam? Ou Angelina, oh, não, tô dizendo, a Angelina tá perigosa, gente. Quando a Angelina faz assim com a mão, faz assim com as costas, porque ela vai dar um tiro. Mas também os pais que ela tem, se a Angelina não souber dar um tiro, meu Deus, ninguém sabe mais. 5 são os livros poéticos. Então seriam Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Lembra-se disso? São 5 os livros poéticos. Os livros proféticos ou dos profetas, quantos seriam? Alguém tem em mente? Você não é obrigado a saber. Mas acredito que alguns de vocês já devem ter dado uma olhadinha na apostila em PDF e deve ter detectado. Quantos seriam os 17. livros 17? A Angelina está cortando com uma... Ai, 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 ai. Aí não, pastor, aí não Não, vai. não, da primeira eu que falei, mas. Falei sim. São 17 livros dos profetas, tá? 12 dos profetas menores e 5 dos profetas maiores. O restante do Antigo Testamento, ele é basicamente histórico. E esta é a dificuldade, sobretudo do Antigo Testamento, porque ele tem 3 tipos de gêneros literários. Ele é dividido em história, poesia e profecia. E isso, sem dúvida, causa enorme dificuldade na correta interpretação. Mas nós vamos fazer somente uma viagem de 5 aulas. Não teremos condições de fazer uma viagem mais extensa, né? Nós faremos uma viagem de 5 aulas no conhecimento bem básico, né? Por isso que chama a matéria síntese do Antigo Testamento. Você deve ter percebido que a apostila é um pouquinho mais grossa, é porque ela tem muitos mapas, muitas informações, diagramas, certo? Mas nós vamos navegar em 5 aulas, ou seja, hoje, aí depois voltamos dia 6 de junho, a próxima aula, a última de maio não teremos, e aí pegaremos todas as demais aulas do mês de junho, ou seja, 6, 13, 20 e 27. Então, nossa viagem vai ser bem curta, mas nós vamos trabalhar com bastante profundidade dentro desta viagem nos 39 livros do Antigo Testamento. Vamos então à nossa introdução lá na apostila. Durante este curso, faremos um rápido panorama do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Estudaremos um pouco sobre a história de Israel como plano de Deus para redimir a humanidade, a importância dos livros poéticos, assim como a importância dos profetas e o conteúdo das suas mensagens. É o que eu acabei de falar agora, né? Se vocês perceberam no teor da minha pergunta ou das minhas perguntas, o Antigo Testamento ele é dividido então em 3 partes, né? Livros históricos, livros proféticos e livros poéticos. Está aqui mesmo, na própria apostila. Procure não se esquecer disso, que isso vai lhe ajudar a identificar e compreender melhor o Antigo Testamento. Mas, para compreendermos melhor o Antigo Testamento, antes precisamos entender, conhecer a Deus como o Antigo Testamento, e como o Antigo Testamento foi escrito e organizado da maneira em que temos hoje. Nesta aula, estudaremos a maneira como Deus se revelou ao ser humano, como podemos conhecê-lo, quais são as maneiras que Deus escolheu se revelar. Veremos como o Antigo Testamento foi escrito, preservado, e se ele é digno de confiança como texto bíblico. O Deus que se revela. Escute essa. Entramos com 2 perguntas. Como podemos conhecer a Deus? É uma pergunta. Isso é possível?
Para muitos nos dias de hoje, Deus é apenas uma invenção do ser humano para tentar explicar as coisas inexplicáveis do mundo. Neste sentido, Deus seria apenas o resultado de nosso cognitivo limitado. Anote aí, cognitivo quer dizer nossa mente, nossa inteligência, tá? Eu usei essa palavra propositalmente porque ela é muito usada na teologia, cognitivo. Então, não se assuste. Cognitivo quer dizer mente, inteligência, entendeu? Então Deus seria apenas o resultado de nosso cognitivo limitado, que tentamos preencher com o sobrenatural. É certo que não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e afirmar Deus é aquilo, Deus é isso. Não. Só é possível conhecê-lo porque ele se deixa ser conhecido através da sua autorrevelação. Entenda isso aqui. O que é autorrevelação? Deus decidiu revelar a si próprio através de várias formas, de várias maneiras, ok? Deus escolheu se mostrar para a sua criação. Uma maneira como nós conhecemos Deus é por aquilo que ele criou. É o que chamamos de revelação. Ele, em seu grande amor, optou por se fazer conhecido, e isso tornou possível por intermédio de sua autorrevelação na natureza e na história. Não é possível colocar Deus em uma gaiola e dizer que sabemos tudo sobre ele. Nós apenas conhecemos aquilo que ele escolheu se mostrar. Não sabemos o quanto Deus se revelou e possivelmente grande parte ainda continua sendo um mistério. Em poucas palavras, Deus, preste atenção, irmãos, Deus se decidiu, ou ele decidiu escolher em se autorrevelar com o mínimo. Uma estatística de um escritor judeu dos anos 40 escreveu um livro muito interessante chamado Através da Bíblia. E neste livro ele diz que a autorrevelação de Deus, se chegou a 15%, é demais. Então, vamos assim, teoricamente falando, o que conhecemos de Deus seria em torno de 15% ou um pouco menos. Então, existe ainda mais de 80%, 85% de nós conhecermos a Deus. Ou seja, é muito difícil termos uma visão completa da pessoa do próprio Deus. Então, esta visão que nós vamos ter agora, dentro dos próximas linhas que vamos ler, vai nos dar uma visão bem curtinha, porém suficiente para termos o conhecimento da grandeza do nosso Deus. Em um sentido mais elaborado, passando para a página 5, o conceito de revelação não significa mera transmissão de um conjunto de conhecimentos, mas sim a manifestação pessoal de Deus na história. Deus tomou iniciativa por intermédio de um processo de autorrevelação que atinge seu ápice, ou seja, seu ponto máximo e plenitude na história de Jesus de Nazaré. Algum tempo atrás eu li em um livro escrito pelo pastor Billy Graham uma das declarações que eu considero uma das mais impressionantes e verdadeiras. O homem se gaba por ter colocado seus pés na lua, mas mais importante do que o homem ter colocado seus pés na lua é Deus ter colocado seus pés na terra. Isso foi muito mais fantástico, né? O Criador dos céus e da terra chegar ao ponto de colocar os seus pés físicos na terra, porque lembre-se que o Criador é espírito. Então ele se reduziu à condição humana, se humilhou a ser um ser humano para exatamente ter este contato, esta comunicação direta para conosco. Por isso que quando falamos da revelação de Deus, podemos interpretar que ele se revela
de algumas maneiras. Existem dois tipos da revelação de Deus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para ter muita atenção nesses dois tipos de revelação de Deus. Ele tem a chamada revelação geral e a revelação especial. Vamos entender, então, o que vem a ser a revelação geral e o que vem a ser a revelação especial de Deus. A geral. Podemos entender como revelação geral ou revelação natural a possibilidade de conhecer parte. É parte, irmãos. É impossível conhecermos a totalidade da sabedoria de Deus. Então, parte da sabedoria de Deus por intermédio do mundo que ele criou. Observando a ordem e a beleza de sua criação, podemos encontrar Deus se manifestando através de sua obra. Inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio homem. Não é possível ter um pleno conhecimento do plano da salvação de Deus na revelação geral. Impossível. Mas é uma ótima forma de se entender que existe um Deus que quer ser conhecido. Isso aqui é lindo. Em outras palavras, Deus nunca criou o homem e deixou o homem solto à sua própria sorte. Deus criou o homem e tem dado todas as condições para que o homem possa conhecê-lo. Algumas maneiras que podemos ver o caráter de Deus em sua criação. Olha isso aqui. Revelação natural. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Salmo 19:1. Podemos ver o caráter de Deus através de sua criação. Assim como sabemos que existe um artista por detrás de um quadro, também podemos entender que existe um Deus inteligente e criativo por detrás da criação. Além de toda a beleza da criação, o universo demonstra uma ordem e um propósito, apontando para um sobrenatural e planejou e criou todas as coisas. Vamos aqui dar uma paradinha e fazer uma rápida reflexão. Eu queria ouvir de vocês o que mais impressiona a cada um de vocês dentro da criação de Deus. Eu acredito que todos nós, né, quando olhamos ao redor, né, na natureza criada por Deus, vamos encontrar algo ou alguma coisa bem específica que nos chama atenção, que nos impressiona, que nos deixa assim, ó, de boca bem aberta, e aí chegamos à conclusão. Isso aqui não tem outro jeito senão admitir que é uma criação direta do próprio Deus. Vamos lá, eu acredito que você tem algo que você olha e diz, Deus, que é isso? Aqui é a tua mão, não tem outra explicação, porque é tão lindo, é tão belo, é tão complexo, é tão impressionante que isso aqui não é obra do acaso, não é obra da casualidade ou da coincidência. Vamos lá, começando pelo irmão Elton. Irmão Elton, o que de tudo que o irmão vê ao seu redor mais lhe tem, deixaram assim, uau, isso aí é Deus. Eu sei que tem muita coisa, mas eu acredito que de tudo que o irmão já tem visto, deve ter pelo menos uma que lhe chama muitíssimo a atenção. Eu tenho uma que eu vou dizer para vocês, vocês vão ficar impressionados. É uma coisa tão simples, está todo dia no quintal da nossa casa. Mas, gente, pensa numa coisa que me chama a atenção e me deixa de boca aberta. Mas eu vou dizer para vocês o que é. Bem simples, vocês não vão nem acreditar. Irmão Elton. Eu estou falando na natureza, pastor? De tudo que Deus criou. Deus criou uma multiplicidade de coisas, concorda comigo? Criou os astros, criou as plantas, criou os animais, criou os vegetais, criou os insetos, criou os mamíferos, criou os répteis, criou uma multidão de coisas.
Então, alguma coisa dentro desta multidão deve lhe chamar a atenção. Ah, eu me simpatizo com toda a criação de Deus. Tudo Mas que não eu olho, existe eu vejo nada, não Deus. tem algo que lhe deixa assim, de boca aberta? Ah, tem um veado. Veado me deixa eu Veado. encantado. Aham. Vi um cordeirinho outro dia, uma luz, um cordeiro que chegou a resplandecer. Eu achei ele tão bonito, uma deer. Nunca tinha Uhum. visto. Quando eu vi, eu fiquei Oh, encantado. Na hora veio na minha mente, sim, Jesus. que Então eu lindo. fiquei encantado. Mas é muito bonito, viu? De fato é. Eu fui conhecer isso no sul da América do Sul, não, no sul da Argentina. Eu tinha os meus 27, 28 anos de idade, vi pela primeira vez um veado, né, um dia, e eu fiquei também encantadíssimo, né? Irmã Flávia, eu sei que tem muita coisa linda que Deus criou e que tem muito lhe chamado a atenção, mas deve ter uma que deve ter deixado a senhora de boca aberta até o dia de hoje, que a senhora olha e diz: Uau, isso é Pastor, meus Deus. filhos. Seus que lindo, papai do céu. Eu ia dizer que filhos não vale, mas vale sim, gente. Os Eu filhos, acho, que eu coisa. acho lindo o jeito que a gente gera os filhos e eles crescem a etapa. Eu acho lindo isso. É só Deus para fazer isso. 100% de acordo, embora eu sou apenas pai, não gerei, né? Só deu pontapézinho, né? Mas Aquele pontapézinho. Mas a mamãe, quem sabe o que é gerar, né? E é um trabalhão e eu concordo com a senhora, tem que ser Jesus mesmo, né? Dando graça, dando amor, dando aquele amor, cuidado, dando aquele até instinto de o que chama-se o instinto de maternidade que nós homens não temos. Nós nos esforçamos, mas nunca vamos conseguir ter esse instinto de maternidade característico da mulher. Que lindo, né? É Deus que coloca na mulher esse instinto. O homem se esforça, mas nunca. Por exemplo, não eu dá. amava dar de mamadeira para o meu filho, trocar fralda, mas não era nunca do jeito que minha esposa fazia. Era desajeitado, era de trocar a fralda com todo respeito. Saiu o negócio lá do outro lado, não tinha aquele jeitinho de pegar, limpar na mamadeira, a mamadeira espirrava para a esquerda, para a direita, meu menino gritava: meu Deus, me ajuda. Levei 2 anos para saber colocar a mamadeira direto na boca do meu menino, porque a mulher já tem esse jeitinho, né? É o instinto Já. materno. Irmão Leandro, não me diga que são suas filhas, que elas são lindas. São lindas e elétricas, graças a Deus, tirando as suas filhas, que são Verdade. lindíssimas, são elétricas. Não tem algo que tanto lhe chama atenção na criação de Deus? Sim, pastor, tem algo que sempre me chama a atenção. Eu saio um pouco da Terra aqui. Eu acho assim, no espaço, entendeu? As Oh. galáxias, o mundo no espaço aí é tão grande, entendeu? E eu olho assim, às vezes mostra, né? Eu vejo algum vídeo, algumas descobertas dos cientistas, eu fico olhando, gente, como que Deus é grande, né? E nós somos, assim, da nossa galáxia, somos das menores descobertas até hoje. E Deus criou isso Somos tudo. poeirinha, né? Creio que o irmão já viu em alguns Tem, documentários. Em comparação às outras galáxias, nós somos o quê? Poeirinha? somos um pinguim de Poeirinha? nada ali, Não, um pinguíssimo de nada. Um pinguinho é sua modéstia. Somos um verdade. pinguíssimo. Nós Como que Deus é correspondemos grande a. assim? Exato, exato. Então, isso também me chama atenção. Mas depois eu vou dizer o que me chama atenção é que você fica de boca aberta. Está no quintal da nossa casa. Irmã Ilana, deve ter alguma coisa na criação de Deus que deixa a senhora assim, ó, boca Ah, eu aberta. E acho essa, lindo o céu e o mar. o céu e o mar, verdade. É, o céu e o mar. São duas coisas totalmente Uhum, diferentes, mas se combinam. Muito curioso sim. isso, Uhum, né? O céu, quando ele está, por exemplo, azulão, se combinando com aquele mar lindo. Mesmo até o céu nublado, por incrível que pareça, né? O mar, verdade. né, reflete a escuridão do céu, né? O mar é um espelho perfeito, né? Se o céu está Uhum. bonito, o mar também está bonito. Se o céu está feio, o mar corresponde. Irmã Ronilca, vamos lá. A senhora com certeza deve ter algo que fica fascinada, assim, deslumbrada quando vê e diz: não, isso aqui é Deus, não tem jeito, isso aqui é Deus.
Uma das primeiras coisas, pastor, foi a que a irmã citou aí, que foi, né, geração. Criança no Os ventre filhos. pode, né, uma criancinha ser gerada. A segunda, pode falar mais de uma? Pode, por gentileza. A segunda foi como que fala a palavra? O mar. Deus deu para o mar, se só vem até aqui. Todas as vezes que eu chego no mar, que vem a onda, que ela chega perto do meu pé, ou até quase, eu falo, olha, Deus falou que é para ela vir até aqui, então ela está obedecendo, né? Isso é lindo, isso é verdade. O livro de Jó fala, né, que Deus deu ordem com que o mar detivesse numa certa parte da terra e não avançasse. E quando acontece isso, é um fenômeno, né? Uma situação além do normal, mas bem interessante, né? O mar tem um limite, o qual ele não deve, por natureza, ultrapassar. Quando ultrapassa é uma situação anormal, quando ocorre os tsunamis, né, as ressacas, mas isso que a irmã Ronico está falando, realmente, a mim me chama atenção. O mar vai direitinho dentro de um certo limite e não passa daquele limite. E quando passa, realmente é uma situação anormal, é um fenômeno. Pastor Anderson, falando em mar, né? Me lembrei do pastor Anderson. Esse homem aí é pescador de mão cheia, gente. Não estou querendo empurrar a responsabilidade para ele, não, mas ainda vou sair para pescar com esse homem. Não vou sossegar, né? Por várias razões, Deus me trouxe para a Flórida. Eu acho que uma delas, não é a única, mas uma delas é eu aprender a gostar mais. Eu já gosto de pescar. Eu acredito que ao lado desse homem eu vou ficar bem louco, aprendendo a fazer coisas que eu nunca fiz a nível de pescaria. Pastor Anderson, algo que lhe deixa boquiaberto na criação de Deus. Pastor, com mais atenção, é a divisão das águas. Como ela se mistura. Coloque o seu som um pouquinho mais próximo, por favor. Sim, repita. O que mais me chama a atenção na criação de Deus é a divisão das águas. Como divisão das águas. Como elas batem no mesmo lugar e elas não se misturam. Ali é uma coisa divina que assim, eu saio para pescar aqui, então quando eu entro no braço, saio do lago, o braço do mar, a água encontra. Um lado é escuro e o outro é clarinho. Como Deus é perfeito ali. E não se misturam. Eu já vi isso. Mistura. É bem estranho, gente. Vamos parar para pensar. É um negócio estranho demais. O normal seria o quê? Misturar, não é verdade? Mas não se mistura. É um negócio muito estranho. Sabe por que é estranho? Porque tem uma mente inteligente por detrás que coordena tudo aquilo. Isso é lindo. Muito bom, pastor. Angelina, algo que deixa você de boquíssima aberta diante da natureza de Deus. As estações, quando, tipo, o verão, aí o inverno, o outono, assim, fica tudo diferente, fica tão legal, assim. As estações é algo que também chama muito atenção. Muito Sobretudo eu e você que viemos viemos do Brasil, vivemos no Brasil. Aqui você vê as 4 estações, né? Praticamente bem definidas, sobretudo quem está aí no norte dos Estados Unidos, né? Como em Massachusetts, Nova York, Pensilvânia. Aí é tudo muito bem claro, muito bem definido. Eu vivi aí mais de 20 anos. Aqui na Flórida é calorão, 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 calorão. Mas no norte dos Estados Unidos também pastorando, se a família viveram, né? Lá no norte sabe que lá é bem definido. Irmã Sabrina, coloca o vídeo pertinho da senhora. Isso, que muito lhe chama a atenção na criação de Deus, a ponto de lhe deixar de boca aberta e dizer, é Deus, não tem outro jeito. O homem e a mulher. Agora ela foi longe, ela foi lá nos livros poéticos. Foi lá em Como Cantares. que ele nos criou tão diferente? Como que as nossas mentes são opostas? Como que a gente tem sensibilidade diferente? Me fascina o jeito que Deus criou, nos criou, né? E um para o outro, para sermos um. E acaba que as nossas diferenças se completam e somam, né? Eu acho fascinante o homem e a mulher, porque são seres extraordinários.
né? Eu, quem o diga, Tanto minha irmã, eu levei 14 anos para entender a cabeça da minha mulher. 14! Não estou falando mal dela, não. Ela está até me ouvindo, né? A porta tá aberta. 14 anos. A cabeça da minha mulher é muito complexa. Fala sério. Vou fazer 30 anos em outubro de casado, mas graças a Deus, metade da minha vida de casado, consegui, gente, me salvar. 14 anos depois, comecei a entender a cabeça da minha mulher. Minha cabeça é tão simples, você que se engana. Cabeça de mulher é um mundo, é um universo à parte. Concordo com a senhora. Agora, a coisa que a mim me deixa boquiaberto. Gente, tem tanta coisa para a gente falar das coisas que Deus criou, mas tem um negócio que me deixa enlouquecido pelas cores, pelos desenhos e pela assimetria, vamos dizer assim, de tamanho e profundidade, que altera de um animal para outro. As asas de uma borboleta. Não sei se vocês já observaram. Tem borboletas de tudo quanto é cores, desenhos, não é? E tamanhos. Isso me deixa boquiabertos. Eu estava fazendo uma pesquisa e vi uma reportagem no Animal Planet, há coisa de 9 meses, eu fiquei de boca aberta. Existem 63 milhões, eu nunca tinha essa ideia, 63 milhões de tipos diferentes de borboletas na face da Terra. 63 milhões! Gente, para que Deus criou tanta borboleta? Porque cada uma delas, olha só que interessante, tem um poder diferenciado de polinizar as flores. Tem um tipo de borboleta que só poliniza girassóis. Tem outro tipo de borboleta que poliniza as orquídeas. Tem outro tipo de borboleta que poliniza as rosas. E assim por diante. Falei, uau! Que fascinante! Em outras palavras, nós gastaríamos aqui a noite inteira falando como conhecemos a revelação de Deus na natureza, né? E eu fecho aqui para dizer, o nosso corpo humano. Nosso corpo humano é outra também loucura. É uma engenharia complexa. Como Deus criou um cérebro, um coração, um par de pulmões, um par de rins, os intestinos, o fígado, o sangue, todo o nosso corpo é uma perfeição, é uma máquina perfeita, né? Até mesmo os nossos olhos, ainda que alguns de nós, né, como o irmão Elton, pastor Anderson, temos deficiência visual, mas os nossos olhos, quando estão sadios, eles são 20 a 30 vezes superior a uma máquina fotográfica. Creio que vocês sabem, né? A máquina fotográfica, as filmadoras, são todas, as lentes são todas baseadas aqui, no olho humano. No olho humano. E o nosso olho é perfeito. Mas quando temos deficiência visual, deixa de ser perfeito. Tenho saudades, né? Quando meu olho funcionava bem, né? Mas depois dos 11 anos fiquei complicado. Mas amém. Agradeço a Deus por tudo, mas nós somos uma máquina de alta perfeição. Quando estamos, claro, passando por processos de deficiência, essa perfeição fica a desejar. Mas perfeito, os irmãos então entenderam a razão da minha pergunta. Então, nós vemos a beleza da criação em tudo. Essa é a revelação natural. A moral. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Todos nós temos um senso de moralidade, uma ideia do que é certo e errado. Isso indica que existe um ser, olha só, acima de nós, que implantou isso em nossos corações. Até mesmo aquelas pessoas que não tiveram uma experiência com Jesus Cristo, elas têm, acredite ou não você, um senso de moralidade, só que ele não está guiado, orientado, né, para a justiça de Deus. Virando a página. A revelação geral de Deus atinge a todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Qualquer ser humano pode perceber a existência de um Deus criador através de sua criação e sua consciência.
ainda que não seja essencial para conhecer Deus em sua plenitude, é fundamental para que possamos perceber a graça de Deus e testemunhar para os não crentes, abrindo uma porta para a evangelização. Deixa eu ver se eu tenho aqui à disposição. Me deem 1 minuto ou 2, que eu vou ver se eu tenho aqui na minha mão um quadro importantíssimo que você encontra na Bíblia Thompson. Na Bíblia Thompson tem um diagrama que fala sobre as 8 leis de Deus, como Deus se manifesta. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui, se eu tenho ele à minha disposição. Acredito que não. Deixa eu ver aqui. As leis de Deus, não tenho aqui na minha mão, mas eu vou postar ainda hoje no grupo, fiquem atentos, eu vou postar no grupo um quadrozinho, deixa eu ver aqui, eu estou até com a Bíblia Thompson aqui, eu vou mostrar a vocês. Quantos de vocês têm a Bíblia? Lá, irmã Ronilca, então perfeito, irmã Ronilca, então fica aí, segura a bênção da irmã Ronilca, está com um foguete aí na mão, tem um míssil ali, e essa Bíblia aí é um míssil. Deixa eu aqui pegar na minha Bíblia Thompson a página, o gráfico, ele é interessantíssimo e você entende o porquê a nossa consciência, deixa eu ver aqui em que página ela se encontra, isso aqui é muito importante, ela está lá no finalzinho, só me dê 1 minutinho que eu estou aqui buscando, porque a Bíblia Thompson eu tenho ela no formato pequeno, mas ela tem uma riqueza enorme. Deixa eu ver aqui se ela está aqui no início da página. Geralmente ela está no início da página. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo. Deixa eu ver aqui se ela está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. As 7 promulgações da lei divina. A esse gráfico aqui, ó. As 7 na Bíblia Thompson, ela, bom, na minha, porque ela muda de numeração, tá? E eu tenho o tamanho pequeno, ela está na 1374. Eu estou vendo que na irmã Ronilca ela é um tamanho um pouquinho maior. Mas procure encontrar, então, porque eles trabalham pelo número da cadeia temática. Estaria depois do número, deixa eu ver aqui, 4211. Depois do 4211, né? Você descobre a cadeia temática aqui, ó. A cadeia temática você descobre aqui, na numeração. Vai lá no 4211, é na página seguinte, a 4211. Deixa eu ver se eu posso já fotografar, e aí já facilita. Me dê aqui só 1 minutinho, que eu vou fotografar e vai facilitar isso aqui para vocês. Eu faço questão e depois eu vou mandar um formato colorido, que existe o formato colorido e vai ficar melhor. Isso, já estou enviando para vocês. Isso aqui é importante. Todo aluno de teologia precisa ter isso aqui em consideração. Já estou enviando. Já estou enviando. Como é que acha essa numeração aí, pastor? 4211? Você vai ter que ir lá no finalzinho, bem no finalzinho. A senhora vai começar a ver os números. Tem vários números. Isso. São números grandes, né? 30, 36, 40, 37, 40. Procura o 4211. Ele trabalha na ordem numérica. Então, é na página seguinte ao 4211. Porque o 4211 diz verdade confundida. Então, na página seguinte vem esse gráfico, mas eu já mandei no grupo, está lá no grupo, né? As 7 promulgações da lei divina. Na verdade, é 4212. 4212. 4212. Promulgado na natureza, escrita na natureza, escrita na consciência, escrita em tábuas de pedra, é Cristo a palavra vivente,
todas as escrituras escritas no coração, os cristãos, como cartas vivas, está lá no... Eu coloquei no grupo, então. Isso, Angelina, perfeito. Excelente. É o 42. Angelina, confere. É 4212. Confere. 4212. Perfeito, irmã Ronilca. Eu dei uma olhadinha depois no 4212. 4212. 4212. 7 promulgações da lei divina. Isto, perfeito. Mãe Ilana, eu acho que não tem esta Bíblia, nem na irmã Flávia, nem irmão Welton. Ninguém obriga. Irmão Welton tem, maravilha. Os que puderem um dia adquirirem essa Bíblia, ela é a melhor Bíblia de estudo de referência. É a melhor. A irmã Ilana deve ter ali um arsenal, né? Deve ter torpedo atrás de torpedo. É que a irmã Ilana, ela é muito modesta, gente. Para uma nova-iorquina, ela não quer abrir o ouro que ela tem, ela deve ter um baú gigante, né, de coisas. Acredito que sim. Mas se a irmã Ilana não tem ainda essa Bíblia, olha, nossa escola até vai poder, um pouquinho mais à frente, eu estou querendo dar alguns presentes para alguns de vocês, né? Até poderia ser. Irmão Leandro, tem essa Bíblia aí consigo ou não? Não tem. Perfeito, perfeito. Vamos pensar seriamente aí, né, para abençoar alguns de vocês, correr atrás para dar de presente para alguns de vocês, né? Não vou prometer agora, né, porque eu tenho que conversar com o pastor, amigo nosso, que trabalha muito com questão de Bíblias, e quem sabe para agosto em diante eu vou tentar conseguir 3 ou 4 Bíblias Thompson novinhas na embalagem, eu terei a alegria de mandar para vocês como um presentinho, porque essa Bíblia, todo aluno de teologia precisa tê-la, ela é excelente. Mas tá aí, coloquei já no grupo. Você que tem a Bíblia, desfrute dessa Bíblia. E é interessante que você tenha a visão dessas leis que Deus colocou dentro de nós, porque essa é a forma que ele se revelou, entende? Essa é o formato que envolve tanto a revelação geral Pastor, como... Sim. lá no grupo dos alunos, tem ela no formato e-book lá. Eu acho que tem todos esses gráficos também. No formato e-book. O senhor mandou lá no formato e-book. Mandei a Bíblia Thompson, exato. Eu postei dias atrás uma Bíblia Thompson no formato e-book. Procure lá, está lá no grupo. Isto. Mas eu entendo que para alguns ter a Bíblia em papel ainda um pouquinho mais apropriado para manejar, etc. Mas enquanto você não tem a Bíblia Thompson no formato papel, use o formato e-book, né, o PDF, e eu creio que a partir de agosto, setembro, se tudo correr bem, vou conversar com esse pastor amigo nosso, eu vou estar adquirindo de 2 a 3 Bíblias Thompson para dar de presente para vocês, porque é algo interessante e bom, para que vocês possam ter esse material que vai acompanhar vocês por toda uma vida de estudo da palavra de Deus. Mas vamos lá. Mas se não podemos entender plenamente a Deus através da revelação geral, como podemos conhecê-lo? A resposta está no fato de que Deus também se revelou de uma forma especial. Então preste atenção. Nesse gráfico que eu mandei para vocês no grupo, está aí a combinação de elementos da revelação geral e elementos da revelação especial de Deus. E vamos agora entender de uma maneira mais específica de que consiste a revelação especial. Se a revelação geral de Deus não traz conhecimento suficiente de Deus para salvar uma pessoa, como será possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? Além da revelação geral, Deus também se manifestou de uma forma pessoal para algumas pessoas na história. É o que chamamos de revelação especial. A revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo para a sua glória. Quais são os meios? Preste atenção, isso aqui é mais interessante ainda. Quais são os meios da revelação especial? Como vemos a Escritura, ela é uma produção humana ou é a graciosa revelação de Deus? Podemos destacar alguns meios
que Deus se revelou de uma maneira especial. Através da comunicação verbal. A comunicação de Deus com Adão e Eva é apresentada como uma comunicação verbal. Deus se comunicava com eles com voz audível. Outros personagens na Bíblia também viveram essa experiência, como Daniel, Moisés e os profetas. Muitos hoje questionam por que Deus não nos fala, como no passado, de forma audível. Primeira razão, o pecado. Cria uma barreira, cria um bloqueio sensível entre nós e Deus. Segunda razão, os nossos sentidos espirituais não estão ainda, e ainda a razão é o pecado, exercitados para termos esta comunicação a ponto de ouvirmos a Deus audivelmente. Veja como o pecado nos deteriorou, vamos assim dizer, nos apodreceu. Anotem o que eu vou dizer aqui, isso é bíblico e vocês vão encontrar isso com toda facilidade. Esta é a razão porque Deus estabeleceu o jejum. O que? Preste atenção. Hoje em dia as pessoas lançam mão do jejum como imaginando que o jejum é um meio para obtermos coisas. Errado. O jejum só tem duas funções bíblicas. Que isso, pastor? Eu jejuei para ganhar meu carro, jejuei para ganhar minha casa, jejuei até para ganhar minha esposa. Se Deus te deu, foi pela sua bondade e misericórdia, não foi pelo uso do jejum. Isso eu te garanto pela palavra de Deus. O jejum só tem dois usos bíblicos. Primeiro uso do jejum, dar-nos quebrantamento e sensibilidade à presença e à voz de Deus. Ou seja, o jejum é um elemento para aumentar a nossa sensibilidade espiritual e estreitar a nossa comunhão para com Deus. Biblicamente, jejum não tem uso para obter coisas. Bom, eu vou jejuar para ganhar meu green card, vou jejuar para ganhar minha casa própria, vou jejuar para ganhar meu trabalho. Erradíssimo, erradíssimo. Não tem base, não existe fundamento bíblico, a menos que alguns de vocês me mostrem 1 ou 2 ou 3 textos que provem, né, que jejum é para obter coisas. Errado. Até onde a Bíblia me informa, jejum é ligação, é canal de comunicação, com comunhão para com Deus. Sim, irmã Ronilca. Por exemplo, lá no Antigo Testamento a gente lê muito quando, né, o povo de Deus ali, os israelitas iam lutar contra os inimigos dele, a maioria deles pronunciava um jejum, né, para ganhar aquela guerra. Então, isso aí não é em prol a guerra, tipo, vencer a guerra, eles não faziam jejum. Mas se a senhora olhar o que está por detrás, a senhora vai entender melhor. Eles jejuavam para ganhar guerra, mas acima de tudo para ter o quê? Uma direção da voz de Deus. Deus dava a eles uma estratégia. Eles discerniam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ganhavam a guerra, é verdade, mas na base do quê? Eles tinham que ter um relacionamento, eles precisavam descobrir da parte de Deus qual é o meio, qual é a forma, qual é a estratégia que nós vamos usar para tal. Analisa, todas as vezes que a nação de Israel parou para jejuar, na verdade, parou para ter o quê? Relacionamento com Deus, para afinar os seus ouvidos espirituais e conhecer as estratégias para desmontar o inimigo. E no caso de Esté, pastor? Esté jejuou. Analisa também, analisa, vai lá fundo, a senhora vai descobrir a mesma coisa.
A mesma coisa. Porque Deus, está lá no livro dos Salmos, ele se agrada de um coração quebrantado e de um espírito contrito. E é exatamente isso que o jejum faz. Quebranta o nosso coração. Faz com que o nosso espírito fique contrito. O que é contrito? Sensível ao toque de Deus, sensível à voz de Deus. E a prova que houve a resposta, porque o jejum levou não apenas a Esther, lembram-se, mas as suas damas de honra a estarem sensíveis à voz de Deus. E aí veio a resposta. Nós confundimos, irmãos, porque infelizmente isso é ensinado sem mostrar a causa básica, ou a razão exata, que jejum é para aumentar a nossa sensibilidade espiritual para o nosso relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa que também é mal interpretado? Olha só, presta atenção, isso aqui vai chocar vocês. Que eu vou provar biblicamente. Oração, fonte de poder. Aonde está escrito isso na Bíblia? Antes que o irmão Elton, só segura um pouquinho. Oração, fonte de poder. Não quero criar polêmica. Vamos parar para pensar. Aonde eu leio na Bíblia que oração é fonte de poder? Aonde? Aonde? Tem algum texto bíblico que deixe claro, com todas as letras? Oração, fonte de poder. Não existe. Você pode procurar de Gênesis 1 em 1, Apocalipse 22, 23. Não existe. Oração é fonte de relacionamento. Quando eu estreito meu relacionamento com Deus, tudo desemboca em relacionamento. Quando eu estreito meu relacionamento com Deus, eu entro no coração de Deus. Aí eu descubro a boa, agradável e perfeita vontade dele. Qual é a tônica? Romanos 12, 2. Lemos Romanos 12, 2, mas parece que não entendemos. Ou não praticamos Romanos 12, 2. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui é sério, isso aqui é sério. A gente confunde, mas peraí. Então oração não é fonte de poder, não. Sabe o que é fonte de poder? Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Existem mais de 938 referências bíblicas que deixam claríssimos fonte de poder, palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Só o capítulo 1 do Evangelho de João mostra que o Verbo, Jesus, a palavra, é o poder do Pai que opera nas nossas vidas. Só Jesus, no capítulo 14, capítulo 15 e 16 do Evangelho de João, ele deixa isso claríssimo como água. Fonte de poder é a palavra, não é a oração. A oração é o condutor, a oração é o fio, não é? Que vai estreitar o quê? Nosso relacionamento com Deus. Aí vai gerar resultados, vai gerar consequências, vão gerar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, quando eu oro, eu entro no coração de Deus. Ou seja, eu descubro a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Deus move as situações ao nosso favor. Irmão Elton. Pastor, vou terminar com uma pergunta, mas eu quero abordar só dois. Eu tive pensando sobre esse assunto de jejum. É igual está em Isaías 58, que Deus fala que vocês vêm com jejum e barganha, querendo trocar com Deus. O que acontece na caminhada, muitos que desviam e passam a congregar de casa ou passam a viver um Deus, porque faz muito jejum em troca de Deus. E se o jejum tivesse esse poder realmente, as coisas se realizariam. Como elas não se realizam, as pessoas frustram. Como eu também pregar Malaquias 3:10, que fazer prova do Senhor, dependendo da forma que você colocar essa prova, as coisas não irão acontecer, você vai frustrar e vai falar que um Deus não existe, porque se realmente Deus provou, é eu dar e falar e pronto, está determinado, porque Deus falou. No caso de Maraca, Deus falou, pronto, eu dei a Deus e ele vai multiplicar aquilo ali, vai fazer aquilo que deseja o meu coração, porque ele pediu para mim fazer prova dele.
mas não é exatamente dessa forma. E o jejum também eu vejo que o jejum é para mais um fruto do Espírito, domínio próprio, ter intimidade com Deus, discernimento da palavra de Deus, e automaticamente, ouvindo a palavra de Deus, você vai ter autoridade para expulsar um demônio, sensibilidade para entender a Deus, o que estratégia tomar. Tudo desemboca num ponto: relacionamento. Cria relacionamento, intimidade no nosso relacionamento. Alguém tá me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? O objetivo de Deus para com a nossa vida é relacionamento. Você pode ter poder, claro. Deus nos dá o seu poder, mas tudo fruto de quê? Relacionamento. Não é barganha, não é troca. E hoje, infelizmente, os crentes são ensinados a trocar. Eu jejuo e tu me dá isso. Não, jejum não é para trocar nada. Jejum é para estabelecer vínculo, relacionamento, sensibilidade à presença de Deus. Quem de vocês já teve experiência, depois de um tempo de jejum, estarem sensíveis à presença de Deus, sensíveis à palavra? Você abre a Bíblia, parece que Deus está coladinho no seu ouvido falando com você. Alguém já teve essa experiência? No período pastor, de jejum, ter sensibilidade? Sim, irmã. Que eu não estou vendo. Sim, por favor. A gente não só tem a sensibilidade à voz de Deus, mas você também tem sensibilidade às astúcias do demônio. 100%, 100%, correto. O mundo espiritual se abre assim, ó. Se abre, impressionante. O ano passado, eu estava no Brasil e eu ouvi claramente, 2 vezes na madrugada, o Espírito Santo pedindo para mim fazer um jejum de 40 dias. Aí eu falei, Jesus, mas 40 dias assim, né? Aquele jejum intermediário, como é que é? Intermediário, que não é o dia todo. Um jejum. Ok. Sim. Tentei o jejum, por 8 dias eu fiz, sofrendo ali, por causa do café, né? Do vício do café. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Aquilo era coisa da minha cabeça, era sono. Não era Deus, não. Aí relutei com Deus. E aí eu tive na igreja, determinada igreja lá, visitando, aí Deus usou uma pessoa para falar que era para me fazer aquilo que ele tinha colocado no meu coração. Olha só. Aí eu fui embora pedindo para o Espírito Santo me ajudar, porque de mim mesma eu não ia conseguir 40 dias direto. Aí, com certeza. Do Espírito Santo, consegui. Uma semana depois, ou menos de uma semana depois, eu estava sentada na minha varanda, depois que eu tomei, que eu li a Bíblia, eu tomei meu café, já tinha encerrado o jejum, depois de 3 dias, ou mais ou menos isso. Eu estava sentada na cadeira, na varanda, e de repente eu ouvi uma voz falando comigo na minha frente, sentada no banco, falando assim, olha, você está assim meia deprimida, meia triste, por que você não faz assim? Vai lá em cima, tá vendo aquela varanda lá, aquela madeira? Pega aquele lençol, amarra direitinho no pescoço, amarra na varanda, mas uma voz bem tranquila, para mim não apavorar, e se pendura dali. Quando eu dei conta, que é isso? Uma maligna e tirar a minha própria vida, porque eu estava, né, passando por algumas dificuldades e tal, eu repreendi, eu falei, Satanás, eu comecei a falar alto, falei, Satanás, sai daqui agora em nome de Jesus, você não tem tremendo sobre a minha vida, Uau! Se eu não tivesse obedecido que Deus tinha me pedido, talvez eu não tinha tido a sensibilidade de saber que era o próprio diabo conversando, né, me tentando a fazer algo. Que tremendo, irmã Ronilda, que tremendo. Alguém já teve essa experiência, alguma coisa parecida assim? Quando você está jejuando, você fica sensível aos dois mundos, ao mundo espiritual da luz e ao mundo espiritual das trevas. Alguém já teve essa experiência? Algum de vocês? Irmãos, isso é fantástico, isso é tremendo. A sensibilidade não é somente para as coisas de Deus, ok? Que é o objetivo principal. Mas queira ou não, abre para o outro lado. Você fica sensível a um discernimento espiritual, olha, tremendo. Ninguém te coloca no bolso. Aí você percebe perfeitamente quando o diabo está maquinando
para te destruir. Há manifestações claras de demônios, como este que insinuou, na verdade, tentou a irmã Ronilca, tentou se aproximar dela e se aproveitar do quê? Da fraqueza moral, da fraqueza psicológica. Isso é um prato cheio para o diabo, gente. Quando a gente está psicológico, emocionalmente fraco, se a gente não tiver ligado com Deus, e olha que ela estava ligada. Entendam bem, olha que interessante, ela estava em jejum, estava ligada. O inimigo ia confundi-la, e que Deus tem misericórdia, ela poderia até ter tirado a sua própria vida. Como tem acontecido, vocês sabem disso, né? Nos últimos 2 anos tem aumentado um nível assustador de suicídio de pastores. Alguém está sabendo disso? Nos últimos 2 anos, aqui nos Estados Unidos, tem aumentado terrivelmente o nível de suicídios de pastores exatamente por causa disso. Eles perdem a percepção do mundo espiritual e se confundem e acabam cedendo, né, às tremendas pressões. Mas isso aqui é interessante, eu quero avançar um pouquinho. A gente, claro, lá na frente vai voltar a tocar nessa tecla, mas olha como Deus tem preocupação em manter comunicação conosco e também de aumentar nossa sensibilidade para não sermos enganados pelo nosso arqui-inimigo. Revelação por sonhos. Deus também usou sonhos para se revelar ao seu povo. No Antigo Testamento vemos Deus se comunicando com José através de sonhos. Até mesmo a reis pagãos, como o faraó e o rei da Babilônia, Deus se manifestou por sonhos. Vocês têm tido sonhos não de barriga cheia. É muito fácil você comer o mocotó agora, uma picanha na brasa, e amanhã, nessa madrugada, ter um pesadelão daqueles. Foi revelação de Deus. Não coloca Deus nesse prato, não. Mas alguns de vocês já tiveram um sonho que vocês já. Interessante que quando o sonho vem de Deus, você sabe lá dentro, ó, aqui dentro diz: isso aqui não é uma coisa normal. Isso é Deus. Alguém já teve isso? Essa experiência? E você sabe que é Deus. Não é sonho de barriga cheia. Eu sonho muito, mas eu não me lembro de nada. Agora, quando eu me lembro, é perigoso. E quando eu me lembro, é uma revelação de Deus. Eu fico assustado. Quando eu acordo e me lembro de algum sonho, eu falo: Jesus da glória, tem misericórdia. E ele se cumpre entre 24 e 48. Eu fico bem apavorado. Eu falei: Senhor, eu sonho muito. Eu sei disso, que eu me mexo muito na cama. Minha esposa vê que eu falo. Não é porque eu seja uma pessoa nervosa, neurótica ou tensa, é que eu sonho muito. Mas eu fico preocupado. Quando eu me lembro de um sonho, pode acreditar, eu estou tendo uma revelação de Deus. Cada um é cada um, né? Você pode ser, de repente, tem vários sonhos, mas não consegue discernir até o momento se esse sonho é uma coisa sua ou é uma coisa de Deus. Minha sugestão: se você sonha muito, muito, e vê detalhes no seu sonho que não é normal, lembrarmos-nos um por um, detalhes, um por um, sem errar um detalhe, ore a Deus dizendo: Senhor, se estes sonhos estão vindo da tua parte, porque eu estou sonhando muito e com muitos detalhes, me mostra, me fala comigo e me dá discernimento. É importante, né? É importante que tenhamos esta sensibilidade para discernir se alguns sonhos realmente estão vindo da parte de Deus. Revelação por milagres. Deus se mostrou sobrenaturalmente na história através de muitos milagres. Um ótimo exemplo são os milagres registrados no livro de Êxodo, quando as pragas atingiram o Egito e o Mar Vermelho se abriu. Os milagres sempre são apresentados como eventos que acontecem na história real, como quaisquer outro evento. Se alguém tivesse uma filmadora, quando as águas do Mar Vermelho se abriram, teriam gravado o evento em vídeo, como faria qualquer outro acontecimento normal. Você já viu milagre? Alguém aqui já viu milagre? Ao vivo e a cores? Sem cortes. Já vi inúmeros. Agora, que deixa a mente fica atribulada. Sabe o que é? Ressurreição de mortos. Esse milagre atribula a mente de qualquer um. E eu assisti já 2 ressurreições e de pessoas já cheirando mal, apodrecidas, e morreram de câncer estado terminal.
tive esse privilégio de, há 38 e há 45 anos, presenciar 2 ressurreições. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que enlouquece a mente, que nossa mente não entende isso. É uma coisa, enlouquece. Você chega para a pessoa, está lá no caixão, roxa. Daqui a pouco, senta-se no caixão, espirra e diz, estou com sede. Sai todo mundo correndo. E eu quieto, mas Jesus, o que está acontecendo? Eu estou ficando doido. Aí eu começo a chorar. Falei, Senhor! Aí a ficha cai. A primeira vez que eu vi, eu fiquei 2 minutos em estado de choque. Não estou acreditando. Eu estou vendo direito. Tinha mais de 30, 40 pessoas numa sala velatória. Sai todo mundo voando. Ficaram 6 ou 8, incluindo esse bobo aqui, que eu fiquei meio abobado. Aí depois comecei a chorar. Comecei a glorificar o Senhor, coisa linda. Depois uma senhora de 50 e poucos anos. Foi uma criança de 11 e depois uma senhora de 50 e poucos anos. Mas, irmãos, milagres, se você nunca viveu milagres, a minha oração é que você viva, que você experimente. Não precisa ser uma ressurreição. Basta que termine alguma coisa aí na sua casa. Você já viu comida do nada multiplicar? Você já viu? Eu já vivi isso. Uma porçãozinha de comida que cabe na minha mão, daqui a pouco você abre a panela, ela tá cheia. Não vou entrar em detalhes, não. É coisa de doido. Você vai, que isso, pastor? O senhor está inventando história. Eu já vivi isso. Ó, a panela tinha isso aqui, ó. Não alcançava nem uma porção para mim. E falei, Senhor, e agora? Da onde a gente vai tirar dinheiro em comida? Você abre a panela, cheia tem em cima. Eu falei, meu Deus, ficando louco. Milagres, irmãos, é uma realidade. Mas para acontecer milagre, escute, as coisas têm que ficar difíceis. Nunca vai acontecer um milagre. Nunca vai acontecer um milagre se não haver escassez, se não haver confusão, se não haver o desastre perto de você. Alguém está me entendendo, gente? A gente pede a Deus, eu quero ver milagre. Mas a gente não quer passar por dificuldade. Mas pode escrever, gente. O milagre vai acontecer na hora da escassez, na hora do beco sem saída, na hora da falta de solução, na hora que tudo acabar, que tudo apertar e todo mundo te abandonar, espera. Aí vem o milagre. Quem aí precisa de algum milagre? Será que alguém precisa? Olha lá, pastor Alisson precisa, irmã Ronilca, irmã Ilana, e todo mundo aqui está precisando de milagre. Eu tô na fila, gente. Não tira meu lugar na fila, não. Estou precisando também, não vou nem entrar nos detalhes, estou precisando de uns 2, só dois. Jesus está me dando um atrás do outro, mas estou precisando só de 2 milagres. Mas isso aí é para provar, não é? Não apenas para provar, mas para deixar claro que Deus se preocupa com nós e se preocupa em se revelar a nós. Revelação escrita. Outra maneira como Deus se revelou foi através da Bíblia. Preste atenção, isso aqui é lindo. Homens que viveram sua experiência com Deus registraram de forma inspirada pelo Espírito em textos escritos. Em alguns casos, vemos esses textos sendo ditados diretamente por Deus, como, por exemplo, os 10 mandamentos e as falas dos profetas quando diziam assim diz o Senhor. Outros textos da Bíblia foram escritos por homens que foram testemunhas oculares dos eventos em que Deus se mostrava. Outros escreveram suas experiências pessoais com Deus, como Davi. O Antigo Testamento nos diz que o resultado da revelação especial do Senhor nas Escrituras é perfeito. Vamos partir de um princípio? A Bíblia, ela por si é um milagre. Ela é um milagre. Se ela por si própria é um milagre, por que não esperar que a Bíblia gere tremendos milagres nas nossas vidas? Alguém se lembra o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, verso 17? Ali tem o resultado de um tremendo milagre que eu e você naturalmente nunca teríamos. Alguém se lembra que está escrito lá em Romanos 10, 17? Bom, abrindo a Bíblia é fácil, mas de memória ninguém consegue se lembrar? Não? Procurem vocês memorizar esse texto. Ele é curtinho, mas nos ensina a entender que este texto
fala que a Bíblia gera em mim e você um grande milagre que naturalmente não temos. Sabe qual é esse milagre? Fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como eu creio em Jesus? Como é que você crê em Jesus? Como é que cremos em milagres? Como é que vivemos uma vida de salvação? Porque um dia cremos, não é verdade? Na palavra de Deus. Mas você creu por crer? Eu ouvi a palavra. E a palavra, que é poder de Deus, começou a incomodar dentro do meu coração. E eu decidi o quê? Abrir espaço para o trabalho, para o operar do Espírito Santo. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Gostaria que alguns de vocês abrissem o áudio e lessem em voz alta o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Porque Primeiro Deus, que... Sim, adiante. porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Obrigado, irmã Ronilca. Porque Deus É o é o que que opera em vós. Opera o quê? O quê? em vós, tanto o querer, né? O querer é dele. E o que mais? Efetuar. O seu efeito. Olha que coisa tremenda. Ele opera em nós. O querer é dele. E o efetuar dele, a ação que vem dele. Continua, irmã Ronilca. De novo. Segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Preste atenção, irmãos. Anota esse texto. Você quer saber se está ou não dentro da vontade de Deus? Ó, tá aí. Tá aí a dica. Ele vai operar dentro de mim, de você, o seu querer. Você vai ficar com a vontade louca de fazer aquilo que não é exatamente aquilo que você quer fazer, mas é o que ele quer fazer. E a prova disso é que as coisas vão acontecer. Que ele opera em mim, você, o seu querer. E em seguida vem o quê? O efetuar. Aí as coisas começam a acontecer, porque o efetuar dele é resultado, alguém está me acompanhando? Do querer dele dentro de nós. E tudo isso gerado através de quem? Da palavra de Deus. A palavra que gera esta fé dentro de nós. Deixa eu fazer aqui uma outra abordagem. Em 9 minutos já temos que terminar a aula. Já que estamos falando da revelação escrita. Preste atenção no que eu vou dizer. Hoje em dia, infelizmente, e são 90% dos cristãos no mundo inteiro pegam um símbolo na Bíblia e usam esse símbolo completamente fora de contexto. Quando usamos símbolos na Bíblia fora de contexto, criamos pretextos. E aí distorcemos o significado correto e genuíno da palavra de Deus. Aqui estou me referindo à palavra semente. Quantos já leram na Bíblia a palavra semente? Semente. Sabe qual é a maior distorção que tem feito nos últimos anos com respeito a esta palavra semente? Muitos estão ligando semente a quê? Contribuições financeiras. Mas se você analisar de Gênesis ao Apocalipse, presta atenção, se você analisar do Gênesis ao Apocalipse, todas as vezes que aparece a palavra semente, do Gênesis ao Apocalipse, repito uma vez mais, olha a surpresa, a palavra semente não está ligada a contribuições financeiras. Sério? Está ligada, sabe, a quê? Vamos lá, se alguém consegue imaginar. É sobre algo que estamos falando aqui nesta lição. Oração. Não, mais do que isso. Palavra. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Mas peraí, pastor.
Então, por que hoje os pregadores estão usando semente para contribuições financeiras? Eu vou dizer por quê. É a má interpretação do único texto que o apóstolo Paulo ele não se refere. Preste atenção na minha palavra. Ele infere. Peraí. Tem uma diferença entre referir-se e inferir, claro. Quando eu me refiro a algo, eu dou o nome e apresento o nome ali no texto, literalmente. Isso chama-se referência. Exemplo, se eu digo para o irmão Leandro, procura na Bíblia a palavra amor. O irmão Leandro vai encontrar várias referências na Bíblia com a palavra amor. Compreendido, irmão Leandro? Creio que o irmão Leandro já encontrou na Bíblia várias referências literais, textuais, da palavra amor. Isso chama-se referência. Agora, o que é uma inferência? Eu leio o texto e concluo, ainda que não está escrito, não está ali revelado, que se trata daquela palavra, mas não está escrito abertamente. Alguém está me entendendo? É uma inferência. No que eu leio o texto, eu descubro. Opa, é isso aqui mesmo. Mas não está escrito direta e com todas as letras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, é uma inferência e não uma referência. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 8. Esse é o problema que os pregadores hoje caem. Eles usam esta inferência para afirmar que semente está ligado com contribuições financeiras, mas não. Aqui é o único texto que o apóstolo Paulo aborda uma comparação de semente com contribuições financeiras por causa da o quê? Da chamada proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Então, Paulo usa aqui o exemplo da comparação para mostrar o que? O sentido de proporcionalidade. Mas, de forma nenhuma, semente é símbolo de contribuições financeiras na Bíblia. Só existe esse texto. Eu vou ler para vocês. E digo isto, que o que semeia pouco, olha a proporção aqui, pouco também se fará. Não está vendo aqui uma proporção, sim ou não? Está vendo ou não uma proporção? Isso aqui é uma proporcionalidade. Então, Paulo está usando este símbolo para nos ensinar o quê? Comparar essa proporção. E o que semeia com fartura também ceifará. Verso 7, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Verso 8, e Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Procura outro texto nas cartas de Paulo, que fala sobre este exato assunto. E me diz se você encontra. Mas já vou te adiantar trabalho. Você vai ficar procurando em todas as 13 cartas de Paulo e não vai encontrar nada. Você vai buscar em todo o livro de Atos dos Apóstolos e não vai encontrar nada. Você vai buscar em todos os 4 evangelhos e vai encontrar da parte de Jesus. O que Jesus fala sobre sementes como contribuições financeiras? Vocês não vão encontrar nada. Aí de quebra vocês vão lá, nas 2 cartas de Pedro, nas 3 cartas de João, na carta a Tiago, na carta a Judas e no Apocalipse. Vão encontrar alguma coisa? Nada. Este é o único texto do Novo Testamento, o único. E por que não dizer em toda a Bíblia? Que semente é aqui uma linha de comparação com as contribuições financeiras. Agora, semente, biblicamente, é Bíblia.
palavra de Deus. Qual foi a maior declaração? Para terminar, já estamos terminando. Qual foi a maior declaração que você tem em mente que Jesus fez da semente como palavra de Deus? Vamos lá. Quebrar 50 pontos agora. Qual foi a maior declaração que o Senhor Jesus fez sobre semente como sendo a palavra de Deus? 50 pontinhos para que abrir a boca. Coração. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não. Lamento. Ô, pastor. Semente caiu nos espinhos, a semente que caiu no coração, na terra fértil. Traduza. Eu preciso de tradução. O irmão está me dando em pedaço, eu quero tradução. Parábola da semeadura. Parábola do semeador. Vou considerar. 51 para o irmão Elton. Parábola do semeador. Anote aí. A maior declaração do Senhor Jesus, falando sobre semente como palavra de Deus, parábola do semeado. É a maior declaração. É a mais importante de todas as declarações na Escritura Sagrada. Gente, já vai dar 10 horas, eu vou ter que parar. Nós vamos aqui anotar, ó. Revelação, eu vou falar ainda bastante coisa ainda na próxima aula, né, que vai ser no dia 6 de junho, não na próxima terça, que não estaremos aqui devido à situação da nossa mudança, mas no dia 6 de junho eu vou falar muita coisa sobre a questão da revelação escrita, começando aqui na página 7. Então anote aí, nós vamos parar na revelação escrita, página 7, aproveitando o ensejo, né, que nós vamos ficar aí sem ter uma semaninha de aula, vai lá no finalzinho. Vocês pensavam que ia deixar vocês sem fazer nada? Uma semaninha sem fazer. Vocês não me conhecem ainda não, gente. Vou deixar vocês quietinhos de jeito forma, né? Vou deixar vocês ocupadinhos, né? Ih, pastor, eu pensava que eu ia ficar livre sem fazer dever de casa, né? Me engana que eu gosto. Vai lá no finalzinho, lá na página 75, só para mostrar algo diferente. Não sei se vocês já viram, né? Tem um plano de leitura da Bíblia em um ano. Tem vários planos na internet, em várias publicações. Eu decidi, então, colocar esse plano de leitura. Se você nunca leu a Bíblia em um ano, valeria a pena você tentar através deste plano de leitura, né? Ele não faz um plano direto, linear, de livro por livro na ordem que a Bíblia nos apresenta. Você vê aí, ó, apresenta o livro de Gênesis, depois salta para Mateus, vai para Jó e assim por diante. Bem interessante este plano, porque ele trabalha com temática, ou seja, a temática do livro de Gênesis se encaixa com a do livro de Mateus, Mateus se encaixa com Jó e assim por diante. Dê uma olhadinha depois com calma, e se você quiser usar esse plano de leitura, seria interessante, valeria a pena, tá? Mas aí você fica à vontade, você de repente conhece outros planos de leitura e siga aquele plano que ficar melhor para você. Vamos lá. Virando a página, você vai encontrar bloco 1 de exercícios de síntese do Antigo Testamento, né? Esse bloco 1 tem 20 questões para você dizer X para certo e O para errado. Confere, gente. Você que está aí olhando a apostila. Isto. Esse, então, vai ser o deverzinho de casa. Deverzinho de casa, você, então, já vai começar a fazê-lo, certo? Aí você vai ler com atenção. A pastor, ainda não avançamos muito na apostila, mas você pode navegar dentro da apostila. E dentro da apostila está dentro da apostila o conteúdo que vai lhe ajudar a fazer essas 20 perguntinhas. E lembrando também os slides. Hoje nós não apresentamos os slides, né? Mas na próxima aula nós vamos trabalhar com eles. Aí vocês vão se lembrar que bastante coisa nos slides tem a ver com o conteúdo dos nossos exercícios, tá bom? Então, trabalhinho de casa,
As 20 questõezinhas, tá, desse bloco 1. São 3 blocos, se não me trai a memória, sim, são 3 blocos. Então, vamos trabalhar com o bloco 1, tá? Aí, no dia 6 de junho, nós vamos corrigi-lo, não é? Corrigir, e aí, para outra semana, aí trabalhamos com 2 blocos, né? Porque é um total de 3 blocos, cada bloco com 20 questões, e em cima dessas questões, lá na frente, nós vamos trabalhar com a provinha de síntese do Antigo Testamento. 10 horas e 3 minutos, é hora de terminar. Lamentamos que hoje 5 alunos não puderam vir, mas graças a Deus estamos aqui, né? Eles terão que dar uma olhadinha na medida do possível depois na aula gravada. E relembrando, voltamos dia 6 de junho. Próxima aula, dia 30, não estaremos aqui, por favor, não se esqueçam. Estaremos com a nossa mudança vento e popa e carecemos das vossas orações, né? Cremos que Deus já fez as coisas darem certo, estão dando certo, apesar de umas pequenas turbulências aí que estamos tendo, mas confiando que a boa mão de Deus vai estar concluindo todo este difícil processo. Vamos pedir nosso irmão Leandro Bonjour, ele vai abrir o seu áudio e vai orar agradecendo ao Senhor. Agradeço o irmão Elton Ottoni pelo esforço, né, de estar aqui, irmã Ronilca, Deus continue lhe abençoando. Saudações ao seu digníssimo esposo, pastor Agrimar, está pregando muito, tenho acompanhado no site da Casa Worship. Diga a ele que estou muito feliz, que Deus está usando com muita graça a pessoa do seu digníssimo esposo, que o Espírito Santo continue usando muitíssimo. Quem sou eu diante do seu esposo, né? Está pregando muito para a glória do Senhor nosso Deus. Um abraço bem apertado nele. Obrigado, irmão Leandro, também pela sua participação. A Angelina está com frio, né? Já cobriu a cabeça, né? Parece aqui em casa que o ar-condicionado é jogado a 70, né? A gente tem que ficar debaixo de coberta. Obrigado, pastor Anderson, irmã Sabrina. A Estela está ali, bonita no planeta, né? Nunca vou estar a beleza da Estela. Estela é linda demais. Para sério. Samuel também. Obrigado, irmã Ilana. Deus abençoe. Vamos estar conversando dentro daquela data que nós já falamos, né? Mas a gente vai estar em contato. Irmã Ilana está lá com um mascote bonito, né? Rapaz barbudo. Rapaz bonito. O povo de Deus tem todo. É filho bonito, é cachorro bonito, é gato bonito, né? Deus abençoe, irmã Ilana. Esse animalzinho aí que com certeza lhe dá muitas alegrias, né? Para a glória do Senhor. Irmã Flávia, obrigado pelo seu esforço. Irmã Flávia deve estar ali correndo, né, atrás dos seus filhos, colocando para dormir, mas agradeço o esforço que a irmã Flávia teve em estar conosco. Deus abençoe a vocês. Contamos, repito, com as vossas orações. 6 de junho, estamos aqui de volta com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que já pagou a mensalidade deste mês de maio, muito obrigado de todo o nosso coração, de todo o meu coração. Se você ainda não fez o pagamento, até o dia 30. Não se esqueça, porque nossa escola depende da sua contribuição das mensalidades. Só um minutinho, Sim. Caio. Dessa vez eu acho que eu consegui. Deu certo? Eu esqueci 100% certo, 100% certo. Dessa vez encaixou. O dia que não encaixar, eu lhe aviso, já dou um grito para a senhora aí. Irmã Ronilca não encaixou, não, mas dessa vez, glória a Deus, encaixou maravilhoso. Obrigado pelo grande esforço, para a glória do Senhor. Irmão Leandro Bonjour, nos agradecendo a Deus, nos levando a Deus em oração e abençoando o final desta aula. Amém, irmão. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Pai. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo, Pai, por esse momento que passamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, pelas Tuas misericórdias, a Tua graça que tem nos alcançado. Senhor, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pela vida do pastor também, que tem se dedicado a nos ensinar, nos abrir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por estar nos abrindo o nosso coração, nosso entendimento, para entender um pouco mais, a cada dia mais, a Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um dos irmãos. Abençoa, Senhor, o pastor, a vida dele, Pai. Senhor, vai de encontro, Senhor, a vida do pastor.
Vai, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que está querendo impedir, Senhor, o caminhar da vida do pastor, Pai. Liberta, Senhor, libera, Senhor, que as mãos do Senhor sejam sobre a vida dele. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Amém. Bom descanso, boa noite, ótima semana. Não esqueçam do trabalhinho de casa, por favor. Vejo vocês de hoje a 2 semanas, 6 de junho, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Deus os abençoe. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, grita para nós. Estamos aqui para nos ajudar. Daqui a pouquinho, a aula já gravada com o link no grupo. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Sim.